Esse lugar é conhecido como o Portal do Oriente Médio e estava em puro êxtase com a conquista da Copa do Mundo de 82. As ruas alegres, todos festejando ao extremo, menos a mãe de Cassano, que o teve um dia antes dessa conquista. Ela não sabia o que fazer, tinha um filho e não sabia como iria cuidá-lo sem um pai. Com o passar dos anos, o menino cresceu muito apegado à mãe. Ele fazia tudo por ela. Esse apego, porém, o deixou carente, um vazio que nunca conseguiu preencher. A única coisa que o fazia esquecer disso era o futebol. Nas ruas de Vecchia, um bairro de Bari, ele jogava com uma habilidade impressionante. Baixinho e teimoso, se recusava a crescer, o que lhe rendeu o apelido de Peter Pan. Quem o via percebia o talento natural, mas ele também irritava muita gente. Gostava de chamar atenção, nem que fosse quebrando faróis de carro só para impressionar os seus amigos. Apesar das travessuras, o dom falou mais alto. Depois de algumas tentativas frustradas na base da Inter de Milão, Cassano foi aprovado em um teste no Bari. Aos 15 anos, começou a ganhar chances na equipe juvenil. Fora de campo, a vida era complicada. Ele se envolveu com gangues em troca de proteção, uma decisão que mais tarde faria toda a diferença. Desde pequeno, vivia no limite e poucos se arriscavam a ficar perto dele. Mesmo assim, no futebol, ele se dedicava como ninguém. Em apenas 2 anos, estreou na Série A, num clássico da Apulia, contra o Lecce. Foi um momento de felicidade, pisar em campo como um profissional era um sonho realizado, mas o bolso continuava vazio e a necessidade batia a porta todos os dias. Desesperado, ele buscava uma saída, não sabia fazer nada além de jogar bola, não tinha jeito para trabalhos comuns, então ideias perigosas começaram a surgir. Roubar, assaltar, furtar. O dinheiro que ganhava em apostas e jogos ilícitos não era o suficiente. Na concentração antes do jogo contra a Inter de Milão, seu colega de time achou que ele estava nervoso por ser titular. Mal sabia ele que o jogo era o menor dos seus problemas. Ainda assim, Cassano conseguiu se imaginar marcando um gol. E aos 43 minutos do segundo tempo, ele fez exatamente isso. Che gol Fabio, che gol, lancio lungo, ha stoppato, ha controllato bene, ha dribblato ancora all'interno e poi l'ha messa dentro. Il Bari è in vantaggio meritatamente. Secondo me quello che sta provando adesso Cassano non lo può spiegare. Fez o gol da vitória por 2-1. Pela baixa estatura, talento e criatividade, os torcedores do Bari o compararam com Maradona. Exagero? Mas a empolgação era imensa. Era um talento bruto, um meteoro que Bari nunca tinha visto de tão perto. Em 48 jogos marcou 6 gols. Nada mal para um garoto de 18 anos, que também brilhava nas seleções de base da Itália, sub-16, 18, 20 e 21. Apesar do sucesso individual, não conseguiu evitar o rebaixamento do time, e isso o preocupou. Jogar na segunda divisão poderia retirar completamente as melhores oportunidades. Foi então que surgiu uma chance de ouro. O atual campeão do Scudetto, a Roma, queria reforçar o elenco e viu Cassano um jovem promissor. Quanto custava? Disseram 30 milhões de euros. Sem hesitar, fecharam o negócio. Era a oportunidade de mostrar o seu futebol num gigante italiano. Mas não foi apenas o talento dentro de campo que levou a Roma. Após a Roma fazê-lo o jogador mais caro da história do futebol, todos em sua volta estavam ansiosos, agitados e apreensivos, pois queriam ver aquele talento em ação o mais breve possível. Enquanto isso, o Cassano percebeu seu salário aumentando e caiu a ficha de que não precisava mais recorrer ao crime para sustentar sua família. Só que é aquele velho ditado, mau juízo, mau fim, e logo se veria recorrendo aos gangsters mais uma vez. Dentro das 4 linhas, se sentia muito bem no clube e logo teve a oportunidade de jogar ao lado do lendário Totti. Naquele momento vivia uma fase que até a sua sombra fazia gols. Conforme a convivência a curto prazo, todos ao seu redor perceberam um caráter duvidoso e controverso. Apesar disso, foi vice-campeão da Copa da Itália e muito em breve mostrou suas asas ao ter uma discussão pública com Capello, que o excluiu de um jogo-treino. E foi aqui que começou as brigas infinitas com o treinador. Mas apesar disso, mesmo em seu primeiro ano de Roma, conseguiu fazer 17 contribuições a gol em 43 jogos ao longo da temporada 2002-2003. Um saldo positivo para um jogador que já era capaz de demonstrar seu futebol em um grande clube. Isso também o fez ganhar o prêmio de melhor jovem jogador da Série A. Só que isso subiu a cabeça. Subiu a ponto de protestar de uma maneira tão impulsiva contra o árbitro que parecia que ia agredi-lo a qualquer momento. Era um momento estranho, caótico e de puro descontrole.
descontrole. Talvez tiraria alguma lição disso. Isso porque, por volta da mesma época, roubaram sua Porsche novinha em folha. Ele não conseguia contar nos dedos o tamanho do prejuízo. Era um jogador muito novo e sempre fazia as coisas por pura impulsão. Ele não sabia o que fazer e precisou recorrer aos seus velhos amigos. No dia seguinte, bem cedo, o carro foi entregue na casa da mãe dele, acompanhado de um lindo buquê de flores. Bem, acredito que a esse ponto já tenha se inscrito no canal, ativado as notificações, né? Não? Enquanto continua a história, você vai fazendo isso. Nos treinos, sempre que o Cassano errava ou não fazia o que o Capello ordenava, ficava maluco e inconformado. Chegou até mesmo a inventar um termo, que caçanata, hã? Um grande momento de caçanata foi quando fez um gesto de chifres em direção ao árbitro Roberto Rossetti após ser expulso da final da Copa Itália em 2002 contra o Milan. Mesmo com seus erros e irritando profundamente seu treinador, foi convocado pela seleção da Itália em 2004. Mas não foi uma convocação qualquer, foi apenas para a Euro. Obviamente ele era a reserva da seleção, mas não demorou muito para ter uma oportunidade e foi contra a Suécia. Porém, essa oportunidade veio por um motivo um pouco infeliz. O Totti cuspiu em um dinamarquês e acabou sendo suspenso. Cassano, que não tinha nada a ver com isso, apenas aproveitou a sua chance. Parecia que estava cavando uma vaga no time titular, mas infelizmente a Itália não conseguiu passar de fase. Apesar de estar numa grande fase, coletivamente seria um problema. Isso porque, após serem vice-colocados na Série A e também pelas restrições financeiras da Roma, acabou ficando extremamente frágil no mercado, perdendo sua força. A maior prova disso foi quando chegou uma proposta da Juve pelo Capello. A Roma nada pôde fazer. Isso teve um impacto muito grande no desempenho do time durante a temporada. Além disso, o maior afetado seria justamente o Cassano. Isso porque o novo treinador, Luigi Del Neri, não quis abrir mão da disciplina dos jogadores dentro e principalmente fora de campo. Era um grande problema, pois se o Cassano não conseguisse vencer as suas vontades, sua titularidade iria se comprometer completamente. Para muitos pode parecer muito fácil abandonar a vida noturna, as mulheres, as bebidas, as gandaias, mas para ele não era. Era uma forma que ele tinha de tentar podar a sua carência que foi plantada na sua infância, e ele não conseguiu, culminando inclusive em um dos maiores fracassos que um clube poderia ter na Champions League: ficar na lanterna do grupo e, pior ainda, fazendo apenas um ponto. Cara, como assim um ponto? Apesar do desastre, o sol nasceria mais brilhante para o Cassano dali em diante. Inevitavelmente a demissão do Del Neri veio. Só que a pergunta que realmente importava pro Cassano era: quem vai vir agora? Ele estava totalmente aflito porque, se viesse mais um treinador disciplinador, sua carreira poderia entrar em um lugar sombrio. Quando ouviu nos corredores que o novo treinador era o Conte, soltou aquele sorrisinho de canto. Assim que chegou, ele entregou a faixa de capitão ao Cassano na mesma hora. Foi uma jogada genial porque todo o peso da responsabilidade pelo time caiu nos ombros dele. Mas isso aconteceu por um motivo específico. Mais uma vez, era por causa do Totti. De novo ficou suspenso por 5 jogos. No entanto, o Cassano não soube lidar bem com isso. Ele saía brigando com todos dentro do clube, inclusive o próprio Totti. Faltei com respeito a ele e deixamos de nos falar por 2 anos. E além disso, pediu um aumento à diretoria e acabou descobrindo que eles não queriam mais. Não queria renovar seu contrato. E foi aí que ele entendeu o peso da responsabilidade. A Roma temia deixar o Cassano sair completamente de graça ao final de seu contrato e resolveu vender ao maior interessado, o Real Madrid. Acredito que você já deve ter imaginado que venderia por uns 20-25 milhões de euros, mas não foi nem perto disso. Foi vendido por apenas 5 milhões de euros, um déficit de 25 milhões nos cofres do clube. Mas o Cassano nem ligava mais para isso. Sua preocupação já tinha mudado completamente. A partir de agora, o que importava era como ele conseguiria uma chance de jogar no lugar do maior atacante da história. Em sua plena juventude, aos 23 anos de idade, se juntou àquele ambiente dos galácticos do Florentino Pérez. E sua estreia foi contra o Real Betis, no dia 18 de janeiro, e ele marcou. Seus problemas pareciam ter ficado para trás. Era um novo cara a partir de agora, não é? Não. Esse comportamento durou por apenas 4 meses, até que não conseguiu sustentar o peso daquela máscara que havia posto. Pois bem, entre 23 a 26 anos podemos perceber os grandes jogadores despontando e apresentando pelo menos um auge inicial, ou até mesmo seu grande auge.
E sinceramente, não faltava absolutamente nada para ele chegar nesse nível. Estava em um clube gigantesco, a bola era redonda, o gol era quadrado, o campo era perfeito e o principal de todos, ele tinha jogadores incríveis do seu lado, como Ronaldo Fenômeno, Zidane, Figo, Raul, Beckham, Roberto Carlos. Acredito que qualquer jogador do mundo faria qualquer atrocidade para poder fazer parte desse time. Mas o Cassano não parecia se importar com isso. Sua concentração estava em outras coisas redondas, e as estrelas que o interessavam não eram seus companheiros, e sim as atrizes e artistas globais. Cassano se tornou um bad boy merengue, com isso passou a engordar, mas mesmo assim conseguiu reverter esse quadro rapidamente com uma dedicação breve. Porém, um caminhão de 5 toneladas chegava todos os meses ao Real Madrid, e isso arruinaria sua vida. O Real Madrid tinha um acordo um tanto quanto curioso. A Nutella patrocinava o time, mas não enchia apenas os cofres do clube com dinheiro, mas enchia de chocolate a cozinha, as mesas do café da manhã, o buffet que talvez só os executivos tinham acesso. Todos os lugares estavam infestados daquele irresistível creme de avelã com toque de chocolate. Pô, parece até que esse vídeo foi patrocinado pela Nutella, cara. De toda forma, veio um período que Cassano havia emagrecido, mas quando provou foi a melhor coisa que experimentou em sua vida. Qualquer coisa que ele comia, ele dava um jeito de colocar Nutella no meio. Juntando isso com as bebedeiras durante a noite, o seu corpo começou a responder, apresentando sinais claros de cansaço. Isso afetou diretamente seu desempenho dentro de campo. Também teve interferência diretamente à convocação da Copa do Mundo de 2006. Ele ficou de fora da lista do Marcelo Lippi. Além disso, sua temporada foi péssima. Em vez de deixar isso derrubá-lo de vez, ele resolveu usar como combustível. No começo da temporada seguinte, recebeu com muito prazer o Fábio Capello mais uma vez. Mais uma vez, trabalharia com o treinador, que apesar das brigas, conseguiam se entender, e ele voltou com tudo. Meteu 2 gols logo de cara, só que a paz era algo que ele não tinha em sua vida. Em um jogo da Champions, o técnico Fábio Capello tirou no meio da partida, substituindo de repente, e aquilo foi a gota d'água. Rolou uma discussão feia com Capello, e não demorou muito para a diretoria do Real se impor na situação, suspendendo por desrespeitar o treinador. E aí, meu amigo, o buraco ficou ainda mais fundo. Cassano afundou na depressão daquelas, um vazio que ele não sabia como preencher. Na verdade, ele tinha uma forma de tentar fazer isso, e foi na comida. Novamente, aquele creme irresistível de avelã com toque de chocolate virou seu melhor amigo outra vez. O Real ainda recebia potes e potes de Nutella, e o Cassano não perdoava. Ele mesmo admitiu em uma entrevista que chegou a devorar um pote inteiro como se fosse um lanche da tarde. Quantas vezes ele fez isso? Ninguém sabe ao certo, mas o resultado acabou aparecendo na balança. 14 quilos a mais. O cara simplesmente perdeu o controle e o Real, já sem paciência, acabou tomando uma medida um pouco diferente do que estamos acostumados a ver por aí. Passaram a multar o homem por cada grama acima do peso ideal. É aí que o apelido pegou. É o Gordito. Todo mundo começou a chamá-lo assim e ele parecia nem se importar mais. Mas o Cassano não era só comida e confusão. Aos 25 anos, quando poderia estar no auge de sua carreira, ele revelou outra faceta de sua vida. Sem o menor pudor, afirmou que tinha dormido com algo entre 600 a 700 mulheres. Era verdade? Exagero? Ninguém sabe ao certo. O que não dava pra negar é que ele era um mulherengo assumido, daqueles com muitas histórias pra contar. Enquanto passava mais uma vez por um processo de emagrecimento, ele vivia zombando o Capello pelas costas, fazendo graça, imitando o jeito durão do treinador. Mas o troco vinha, e vinha rápido. Num jogo qualquer, o treinador mandou ele aquecer na beira do campo, todo mundo achando que ele ia entrar pra mudar a partida. Só que ele não entrou. O Cassano ficou ali só no aquecimento e o técnico nem olhou pra cara dele depois. Aquilo foi como jogar gasolina no fogo, ele saiu disparando. Esse cara é mais falso que dinheiro do Monopoly. Outra explosão, mais um show de fúria. E claro, lá foi ele pro banco de novo, excluído do time titular mais uma vez. Mas será que isso foi o verdadeiro motivo para ter saído do Real Madrid? A situação dele no Real estava ficando insustentável. A Roma, que já o conhecia bem de outros carnavais, até tentou repatriá-lo, mas eles jogaram duro nas negociações e acabaram desistindo. Nesse meio tempo, notaram uma melhora que ele vinha mostrando nos treinos. O Real ficou com ele no elenco, mas mal apareceu. Jogou só 12 partidas na temporada inteira e dessa vez não foi nem por mau comportamento. Uma lesão chata no tornozelo tirou de ação. E aquele poderia ter sido o seu melhor momento dele brilhar.
mas acabou virando o começo do fim. O até então novo presidente na época, Ramon Calderón, que já não aguentava mais as palhaçadas do Cassano, achava tudo aquilo um absurdo, uma bomba relógio que ninguém conseguia desarmar. No fim daquela temporada, ele já estava mexendo os pauzinhos para dar um jeito de despachar o jogador para longe, e deu certo. O Cassano foi parar na cidade de Gênova, de volta para a Itália. O Sampdoria entrou na jogada, pegou ele por empréstimo e simplesmente escolheu a camiseta 99. Legal que o seu ex-companheiro de Real, o Ronaldo Fenômeno, também estava usando esse número no Milan por volta dessa mesma época. O Cassano parecia ter encontrado um rumo em Gênova com o Sampdoria. Em 2008, o condicionamento físico dele estava tinindo e marcou o gol em 3 jogos seguidos. Era o Cassano que todo mundo queria ver, jogando bola de verdade. Mas olha, com ele a calmaria nunca durava muito. Num jogo qualquer, ele simplesmente perdeu a cabeça. Que fim levou? Multa de 15 mil euros e 5 jogos de suspensão. Mesmo assim, não desistiram dele. O passe foi comprado em definitivo, porque, vamos combinar, quando ele queria, ele entregava um futebol de altíssimo nível. Levou o time até o 6º lugar, o que, para um clube modesto, era quase um troféu. Só que na temporada seguinte, a coisa mudou. A expectativa era enorme, mas o time acabou na pior colocação desde 99. Ainda assim, Cassano marcou 26 gols naquela temporada. O homem era uma máquina, mesmo no meio do caos. Aí veio o momento que mudou o jogo. Na Copa Itália contra a Lazio, ele perdeu um pênalti crucial. Parecia que o mundo tinha desabado em cima dele. O técnico, vendo tudo aquilo, resolveu colocá-lo no banco por questões técnicas e táticas. Mais um tombo na carreira dele. Mas uma porta se abriu. A Fiorentina fez uma proposta para tirá-lo de Gênova, só que o Cassano disse não. Ficou em Sampdoria, se adaptou de novo e reconquistou a titularidade. E por incrível que isso possa parecer, ajudou o time a chegar ao 4º lugar. Era a primeira vez na história do clube que eles garantiram uma vaga na Champions League. Um feito e tanto para um time que ninguém tinha fé. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Quando Del Neri saiu do Sampdoria, o time despencou de vez. O presidente do clube, Ricardo Garrone, perdeu a paciência e baniu o jogador por má conduta. E esse caso foi parar até mesmo na justiça. E o juiz decidiu cortar o salário do Cassano pela metade. A expectativa era que o seu contrato fosse rescindido, e essa sentença foi o que nenhum dos dois lados esperava. A relação com o presidente se tornou um lixo. O clima no clube? Péssimo. Estava na cara que seria mais um fim amargo. Eis que surge o Milan no horizonte. Eles pagaram 3 milhões de euros e levaram o Cassano para Milão. Chegando lá, ele já caiu no elenco estrelado. Ibrahimovic mandando ver, Pato voando baixo, Robinho em grande forma. Era um desafio dos grandes, sair de um time mediano para competir com esses craques. Mas o Cassano, com aquele jeito dele, conseguiu dar conta do recado. Conquistou o Scudetto logo na primeira temporada, um título que ele nunca tinha colocado as mãos antes. E o melhor, enquanto ele levantava a taça com o Milan, o Sampdoria afundava rumo à Série B. O Cassano estava vivendo um momento de glória com o Milan. Dentro de campo, tudo parecia alinhado. O time foi a Roma enfrentar o time da casa pela Liga e saiu de lá com a vitória suada por 3-2, dentro dos domínios do adversário. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu fora das 4 linhas. No ônibus, voltando para Milão, o Cassano começou a se sentir estranho. Ele lutava para falar direito, as palavras embolavam na sua boca. E todos em sua volta ficaram desesperados. Fui direto para o hospital, sem nem pensar 2 vezes. O diagnóstico veio como um soco no estômago. AVC isquêmico. O motivo? Um problema cardíaco que nem ele sabia que tinha, agravado pela pressão arterial nas alturas e o colesterol lá em cima. Foi cirurgia às pressas, parecia estar dentro de um pesadelo. 6 meses depois, o Milan deu a notícia que todos queriam ouvir. Cassano ia voltar a jogar. E que volta, hein? No San Siro, 58 mil pessoas o receberam de pé, aplaudindo como se ele fosse um herói voltando da guerra. Foi bem emocionante. Ele pisou no gramado de novo e parecia que nada podia segurá-lo. A recuperação foi tão impressionante que o técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, convocou o Cassano para a Euro de 2012. Era a última chance dele brilhar com a camiseta azurra. E ele não decepcionou. Jogou todos os jogos, marcou um gol e foi peça-chave ao lado do Mario Balotelli. A Itália chegou à final, mas caiu para a Espanha, que estava imparável naquele momento. Mesmo com o vice-campeonato, aquilo significou um mundo para ele. Dá para imaginar o Cassano olhando para si mesmo e pensando: cara, passei por tanta coisa, superei problemas que ninguém imaginava e tô aqui de pé, jogando em alto nível. Um momento de puro orgulho. Mas olha, mesmo aos 29 anos,
Depois de tudo isso, a personalidade ainda dava o que falar. Numa coletiva de imprensa durante a Euro, disse que não esperava encontrar jogadores homossexuais na seleção italiana. O comentário gerou polêmica na hora. Depois, ele correu para se desculpar, jurando que tinha sido mal interpretado. Mas a UEFA não deixou passar batido e meteu uma multa de 15 mil euros no bolso dele. Era o Cassano sendo Cassano, né? Sempre com um pé na genialidade e um outro na confusão. O Milan, que tinha sido o palco de uma das grandes viradas do Cassano, começou a perder as suas estrelas. Ibrahimovic foi embora, Thiago Silva também, o time já não era mais o mesmo. Só que, a partir daí, parecia que ele não conseguia mais encontrar seu canto no mundo do futebol. Ele foi parar na Inter de Milão, mas a passagem foi rápida, quase como um piscar de olhos. E adivinha, mais uma briga, dessa vez com o técnico Andrea Stramaccioni, a pior pessoa que eu entrei em contato no mundo do futebol. O Cassano e a Paz nunca andaram de mãos dadas por muito tempo. Em 2013 ele chegou ao Parma, e foi aí que o velho Cassano resolveu dar as caras de novo. Mas dessa vez no bom sentido. Ele emagreceu 10 quilos, deixou as festas e as de lado e colocou o futebol em primeiro plano. O esforço deu resultado. Voltou a jogar em grande forma, marcou seu 100º gol na Série A e ajudou a Parma a terminar em 6º lugar, levando o time de volta às competições europeias depois de muitos anos. Só que a alegria durou pouco. Na temporada seguinte, o Parma mergulhou numa crise financeira daquelas. Os jogadores ficaram meses sem salário e o caos tomou conta. O contrato do Cassano acabou sendo rescindido. Ele ficou à deriva. Aos 34 anos, ele ainda tinha gás e foi pro Verona. Fez alguns amistosos, mas de repente soltou uma bomba. Anunciou a sua aposentadoria. Disse que estava sentindo muita falta da família, que aquilo pesava mais que o futebol. Só que, um dia depois, ele mudou de ideia. Foi a público, pediu desculpas a todo mundo e disse que queria continuar. Mesmo assim, o Verona e ele chegaram a um acordo mútuo para encerrar o contrato, antes mesmo de uma partida oficial. Ele descreveu o sentimento numa frase que era a cara dele. Foi como ver uma mulher que não me atrai mais, sem surpresa, sem emoção. E assim, em 2017, ele pendurou as chuteiras de vez. Cassano foi um cara que poderia ter ido muito mais longe com o talento que tinha. Era um jogador de técnica absurda, mas entre festas e confusões e escolhas questionáveis fora de campo, acabou construindo uma carreira cheia de altos e baixos. Ainda assim, olha só, sobreviveu a um AVC isquêmico, voltou a jogar em alto nível e deixou sua marca. Não é pouca coisa para quem viveu uma vida tão tumultuada. O extracampo pode ter sido horripilante às vezes, mas a superação dele é algo que merece aplausos. Sabe quem merece aplausos também? Zinedine Zidane. Como nós sabemos, ele simplesmente surgiu do nada jogando muita bola em 98. Mas não foi bem assim. Aconteceu muitas coisas no meio do caminho e só foi ter a oportunidade de um grande time com 25 anos de idade. Clique por aqui para conhecer esse misterioso começo de Zizou. Agora, se não quiser, vou deixar algum outro vídeo que o próprio YouTube vai te recomendar. É isso, valeu por assistir e te vejo daqui a pouco.